Sim, muito bom, porque a Libras, gente, não é universal. Cada país tem a sua língua, então, se um surdo tentar se comunicar com um surdo da Argentina, por exemplo, eles vão conseguir, eles vão dar o jeito deles, sabe? Porque surdo, quando quer se comunicar, consegue de qualquer maneira, Jefferson. Então, eles vão conseguir. Mas para aprender a gramática, a estrutura da língua é totalmente diferente. E qual a importância? Porque se todos nós somos seres sociais, né? E o que faz de nós pessoas comunicativas é uma língua, né? Sim. Que não é comum para todos, infelizmente. A língua majoritária do Brasil é o português e os surdos ficam sendo como estrangeiros dentro do próprio país. E como que seria isso? Se a maioria não sabe a Libras, eles vão ficar segregados? Não pode acontecer isso. Então, eu tento ao máximo espalhar, difundir a Libras para que as pessoas tomem conhecimento mesmo dessa língua e tentem se comunicar com o surdo. Olá, pessoal, tudo bem? Novamente aqui para o Papo Entre Nós, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto super interessante, que é a língua brasileira de sinais, a Libras, especialmente porque celebramos, nesta semana, no dia 24, o Dia Nacional das Línguas de Sinais, né, aqui no nosso país, a Libras. E quem vem conversar com a gente é o Estevam, que é servidor, intérprete e tradutor de Libras aqui do nosso Campo Centro, do nosso instituto. E é essa pessoa alegre, efusiva, contagiante. Obrigado. Estevam, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigadão, a gente está Jefferson. conversando no Papo Entre Nós. E seja muito bem-vindo. Obrigadão pela oportunidade. Está dizendo, né, espalhando a Libras para as pessoas que gostam, têm interesse e se interessam pela inclusão, né? Muito importante isso. É isso. E você já algumas vezes já tinha me cobrado, né? Olha, eu quero, muito bom. Quero conversar um pouco sobre Libras, que é um assunto extremamente importante nesse tempo de inclusão, nesse tempo que a gente fala de escola, de educação. E eu aprendi com o professor Décio, que também é do nosso Campo Centro. Ele diz o seguinte: a educação é sempre inclusiva, sempre. Quem exclui é a escola. É verdade. Não é isso? Sim. E aqui nós estamos com uma pessoa que trabalha nesta política de inclusão, que a educação tem que chegar a todas as pessoas, desenvolver os talentos e as potencialidades. Mas antes da gente começar, Estevam, eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Estevam. Quem é esse jovem alegre, né, que transborda alegria e tão comprometido com os nossos estudantes? Fala um pouquinho de você. Que bom. Prazer estar aqui. Então, eu sou Estevam Faria, estou no Campo Centro, vai fazer 10 anos. E sou formado em Direito. Minha primeira graduação... Direito? Sim, minha primeira graduação Novidade. foi Direito. Comecei com 16 anos. Concluí com 21. Depois eu fiz Pedagogia. Depois eu fiz Letras Libras. Uma pós para docência em Libras. Outra pós especialização para tradução em Libras. E um mestrado pelo IF Campo Centro em Ensino e Suas Tecnologias. Que legal. Agora, Estevam, conta para... O que é um advogado, né? E, de repente... Lógico, você fez pedagogia depois. Mas como é que você foi ao encontro de Libras? Como é que isso apareceu na sua vida? Te despertou? Houve algum fato específico, um conjunto de fatos? Como é que foi essa sua trajetória para chegar para ser intérprete de Libras? Então, na verdade, eu acho que eu fiz uma ordem errada as graduações, né? Mas a Libras me escolheu como profissão, porque eu nunca tive ninguém surdo na minha família, não conhecia ninguém, nunca tive contato com nenhum surdo. A primeira vez que eu conheci Libras na vida foi pela televisão, na Xuxa, né? Que sempre mostrava, levava as pessoas com deficiência, com síndrome de Down, cegas, com paralisia no programa. Na década de 80, né, Jefferson? As pessoas gostavam de esconder as pessoas, né, com deficiência. Ela não, chegava, mostrava no programa e tudo mais. Foi aí que eu vi esse contato numa língua diferente. Está se comunicando com quem? Quem são essas pessoas? Eu fui crescendo, né? Em 2009, me interessei em aprender realmente essa língua, não ficar só na parte superficial. Eu fiz um curso de extensão, depois fui para pós. Onde você fez esse curso? No ISEPAM. Com a professora Neuza, maravilhosa. Beijo, Neuzinha, vai estar vendo, com certeza. Que legal. Mas, assim, você
foi se interessando, mas assim, você teve notícia que ia ter um curso desse? Você estava fazendo curso superior e teve essa aula na sua faculdade? Como é que foi esse encontro aí? Na verdade, eu que procurei. É? E realmente tinha perto da minha casa, que eu moro lá perto, então Que bom. consegui, me formei, né? E você, assim, você fez direito, fez pedagogia, mas você sonhava em exercer esta profissão ou você fez por curiosidade inicialmente? Então, uma coisa eu tinha certeza, que a área de humanas é a minha área. Exatas não é para mim, Sim. então todas as áreas eu tentei coadunar nessa parte de humanas. E língua, eu gosto muito de língua, de comunicar com pessoas de outros países e tudo mais. E a Libras eu escolhi para ser minha profissão. E não me arrependo em nada. Você é muito comunicativo mesmo, né? Não tinha outra possibilidade, né? Agora, Estevam, nós celebramos, então, o dia 24, agora, como o Dia Nacional da Libras, né? Da linguagem de sinais. Da língua, é um idioma, né? Desculpa, da língua brasileira de sinais. E é muito interessante, né? Porque é a língua brasileira de sinais, porque em Portugal também tem a língua portuguesa de sinais e nos Estados Unidos a língua inglesa de sinais. É interessante porque a gente acha que é um mesmo conjunto de sinais de maneira universalidade, mas cada país tem o seu. Qual é a importância de ter de ter se estabelecido um dia da língua brasileira de sinais? O que isso, a partir do momento que começou a celebrar, o que isso trouxe de benefício? Conta um pouquinho para a gente essa história e a importância de celebrar esse dia. Sim, muito bom, porque a Libra, gente, não é universal. Cada país tem a sua língua, então, se o surdo tentar se comunicar com um surdo da Argentina, por exemplo, eles vão conseguir, eles vão dar o jeito deles, sabe? Porque surdo, quando quer se comunicar, consegue de qualquer maneira, Jefferson. Então, eles vão conseguir. Mas, para aprender a gramática, a estrutura da língua, é totalmente diferente. E qual a importância? Porque se todos nós somos seres sociais, né? O que faz de nós pessoas comunicativas é uma língua, né? Sim. Que não é comum para todos, infelizmente. A língua majoritária do Brasil é o português e os surdos ficam sendo como estrangeiros dentro do próprio país. E como que seria isso? Se a maioria não sabe a Libras, eles vão ficar segregados? Não pode acontecer isso. Então, eu tento ao máximo espalhar, difundir a Libras para que as pessoas tomem conhecimento mesmo dessa língua e tentem se comunicar com o surdo. Agora, esse dia permite que eventos, que as pessoas conheçam mais a língua brasileira de sinais. Tem algum evento especial que nós fizemos aqui no nosso instituto, ou que você participou? O que aconteceu? Sim, tem sim. Todo dia 24 a gente faz o IFOCO Libras, que a gente dissemina a língua de sinais para os estudantes, a comunidade externa, na verdade, né? Sei. Então, os profissionais, professores, os alunos partos, a gente está sempre inserindo os sinais, abordando-os nos corredores, para poder ver que esses surdos estão aí. E o importante ressaltar também que dia 24 é o dia da aprovação da lei, por isso que é o dia 24, o dia da Libras. Mas os surdos sempre existiram, gente. Da lei, né? que reconheceu a Libras como língua. Como a segunda língua oficial brasileira, né? É bom falar isso, né, Estevam? E pouca gente conhece ainda, né? Nós temos duas línguas oficiais. Temos várias, né? Várias, né? Assim, também as línguas indígenas isso também. Aí, também. É verdade. E essa é a lei de uma mais. Mas Libras é a segunda oficial. Para o surdo, sim. Na verdade, para o surdo é a primeira língua. A Libras é a primeira língua do surdo e o português escrito é a segunda língua deles. Essa lei prevê isso, entendeu? Entendi. A lei de 2002. Ela prevê isso. Que não deu conta de tudo também, né? Porque ela só reconhece. Mas, Estevam, assim, mas aí depois é só por uma questão de precisão. Eu vou até pesquisar, porque eu agora fiquei em dúvida. Eu tenho quase certeza que nós temos duas línguas. Nós temos muitas línguas brasileiras, indígenas, das comunidades tradicionais, mas eu acredito que, como língua oficial, são só as duas, salvo engano. É oficial porque é reconhecida por lei, que a gente costuma dizer, né? Que a lei reconheceu em 2002. O que não significa que são apenas essas duas línguas que se falam no país. É isso? Eu entendi a agora. Ideia é não, essa. é só porque, para essa precisão, mas é isso. É exatamente isso, e nós temos muitas línguas tradicionais, especialmente dos povos originários, né, os povos indígenas, Verdade. que é muito importante. E com a aprovação dessa lei, foi um ganho imenso para os surdos, porque eles sempre existiram, né? Nas escolas, na sociedade, estavam aí, mas esse direito, essa garantia ainda, né, não tinha.
E, a partir dessa lei, vários outros decretos, outras leis foram assegurando cada vez mais direitos para os surdos. E como é que você vê isso a partir dessa lei? Como é que está acontecendo de fato nas escolas? Como nós falamos, né? A educação é sempre inclusiva, o que exclui é a escola na perspectiva do sistema de educação, né? Os limites que nós temos. O nosso instituto, já há bastante tempo, vem se esforçando para ser uma escola ainda mais inclusiva. Eu estive aqui com a Renata e com a Cirlei, e a Renata nos falou, aluna nossa, hoje da licenciatura de Geografia, né, aluna cega, e ela falando que no IFE ela, de fato, teve todo um apoio para que ela desenvolver, né, as suas potencialidades. Como é que está isso na questão com os alunos surdos? Nós temos... eles também percebem que no IFE a gente tem essa estrutura de apoio. Como é que... Conta um pouquinho como é que... Mas aqui é para contar a verdade, sabe, César? Aqui a gente está conversando, aqui não é para dizer o seguinte, dos nossos limites, mas você percebe que a comunidade das pessoas, dos jovens, né, surdos, eles percebem o IFE como um espaço que eles podem desenvolver os seus talentos e serem respeitados. E você tem percebido isso? Com certeza. A nível de Campo Centro, que eu posso dizer, mais especificamente... Naturalmente, no Campo Centro, que você trabalha diretamente. Com certeza. É uma referência para eles, com certeza. E tanto para os alunos que têm seus direitos garantidos lá, porque tem profissionais maravilhosos em todos os sentidos, desde assistente social, pedagogos. Os bolsistas são muito importantes no projeto dos intérpretes de Libras, professores engajados. É referência realmente até para outros campi, né? Que é muito legal. As pessoas têm dúvidas, ligam lá para a gente, como que eu faço em relação a isso? A gente está sempre disposto a ajudar. A ideia é essa, disseminar a inclusão em quaisquer lugares que existam, gente. Agora, Estevão, você tem 3 projetos de extensão. Quer dizer, você, além de dar o apoio ao estudante, quer dizer, o papel hoje do tradutor e intérprete de línguas de sinais, né, é estar junto com o nosso estudante surdo nas aulas, né, as aulas que acontecem no curso dele, vocês fazendo essa mediação. Mas, para além disso, que é um trabalho importantíssimo, extremamente exigente, você também tem projetos de extensão. Conta um pouquinho sobre eles, quais são os objetivos dele, o que você tem alcançado com esses projetos de extensão. Eu tenho muito orgulho desses projetos, são muito importantes para mim. São 3 filhos, né, Jefferson? Um é o Faça Fácil Libras, que a gente ensina os sinais mesmo para serem aplicados em contexto de conversa com os surdos. Para quem são esses cursos? Para quaisquer pessoas, comunidade externa, interna, a gente não segrega ninguém, não. Quem quiser participar, tendo mais de 18 anos, pode se inscrever. Inclusive, na última edição, foram 503 inscritos para 55 vagas. É mesmo? Pois é, foi um sucesso. As pessoas já estão matriculadas. Semana passada já fizeram inscrições e começa no próximo dia 9 de maio. Essa semana é totalmente comemorativa para a gente. Está excelente. E o outro? Tem o Faça Fácil Libras Conversação, que as pessoas que têm um certificado com 100 horas ou mais estão aptas a conversarem, né, com acervo de sinais já bem compreendido. Elas se inscrevem, passam por uma banca, e são 20 vagas somente. E vão cursar esse projeto, que é o Faça Fácil Libras Conversação. Sei. E também estão desvendando a língua portuguesa para os surdos, que a gente percebeu que nas licenciaturas precisa da redação para poder ingressar no IFE, né? Sim. E os surdos tinham muita dificuldade de escrever o português, porque a Libras é a primeira língua deles, o português escrito é a segunda. Então, nem sempre a segunda língua está bem assim afiada a modo de fazê-los passar no curso que eles almejam no IFE. Então, a ideia é essa, é ensinar o português específico para os surdos, para que eles possam usar um português instrumental que eles possam usar realmente no dia a dia em redação. Que legal. E a gente já teve 3 turmas, foi muito prazeroso, de 27 surdos, muito legal, não sabia que Campos tinha tantos surdos. E isso, o IFE, Campo Centro, vai chamando as pessoas, já vai chamando, porque tem um leque muito grande de oferta, né? Então, é muito gratificante. Agora, Estevão, a língua brasileira de sinais para a comunicação, né, das pessoas, mas a educação profissional e tecnológica, ela tem particularidades. Conta para a gente o desafio de ser tradutor e intérprete de Libras
da educação profissional tecnológica. Por exemplo, você vai ter que estar numa aula da mecânica, Sim. ou na aula de edificações, ou de química, enfim, da informática. E, com certeza, existem sinais próprios, né, vocábulos, né, específicos da área. E outros, provavelmente, que talvez, eu não sei nem se existem vocês. Conta um pouquinho o desafio de ser intérprete da linguagem de sinais na educação profissional e tecnológica, com tantas coisas específicas. Primeiro, que é um agradecimento, é um enriquecimento cultural muito grande. Você perpassa por áreas que você nunca desejou, mas você está lá para fazer aquela mediação e fazer com que o surdo entenda realmente o que o professor está tentando falar. Já interpretei mecânica, química, inglês. Inglês eu gosto, eu também tenho essa facilidade. Mas letras, teatro, proeja. Então, a gente vai passando por várias áreas que realmente as pessoas ficam assim, nossa, como que você sabe tudo isso? Estou aprendendo igual a vocês. A gente vai pesquisando, né? Porque a vida de intérprete, de professor de Libras, na verdade, né? Na área da Libras, é um incessante estudo. É para sempre. Você nunca para de estudar, porque, por exemplo, o corona estava aí, né? Então, não tinha esse sinal de corona. Se uma palavra nova surge, o sinal novo também surge, né? Corona seria assim, coronavírus. Então, a gente vai sempre estudando. Existe assim como vou dizer, uma associação brasileira que define esses sinais padrões. E aí, quando você precisa de um sinal novo, aí você compartilha. Como é que é essa dinâmica para que tenha uma padronização da língua com essa riqueza de novos sinais que vão surgindo? Como é que isso se dá? Porque é muito dinâmico, né? Sim, total. Então, os surdos são linguistas, eles estudam, se reúnem e convencionam aqueles sinais e já vão disseminando. Mas é uma associação? É um instituto? Como é que é isso? Podemos dizer, por exemplo, o sinal do IF, por exemplo, é assim. No IF tem surdo? Não tem surdo trabalhando, mas como que surgiu esse sinal? Aí teria que ver lá a etimologia do sinal do IF, que eu desconheço, mas é assim, o sinal do IF. Algum surdo, algum momento como é que é? Assim? Assim, é. Esse aqui é o IF Campo Centro, isso aqui é Campo Centro. Os outros, não sei, Macaé também, Macaé era assim, o IF de Macaé. Sei. Então, cada campus tem o seu sinal, dado por algum surdo. Sei, entendi. Mas, por exemplo, na mecânica, você vai fazer uma referência a alguma coisa, o professor de mecânica do IF Santa Catarina, vocês usam os mesmos sinais? Então, aí... Como é que se chega nisso aí? Para matérias específicas, assim, tem o glossário de sinais que a gente estuda antes para poder passar para o surdo. Então, o glossário. Mas alguns sinais realmente faltam. Como na língua tem variação, né? Do português mesmo, no sul uma coisa, que é outra coisa. Sim. Acontece na Libras também, as variações linguísticas. Legal. Eu sei que é um desafio. E nós temos um campus, acho que em Santa Catarina, que é uma referência. De Palhoça, sim. Não é isso? Que ele é bilíngue, né? Isso aí. É o português e Libras. Isso aí, é o de Palhoça. O de Palhoça, né? Uma excelente referência para a gente. Agora, Estevam, você também, você disse isso, mas conta um pouquinho para a gente como é que foi o seu mestrado aqui, né? O mestrado MPET, né? Que é o do ensino e suas tecnologias. Do ensino e suas tecnologias. Como é que foi o seu trabalho? O que você fez lá e como é que foi essa experiência? Foi todo voltado para a formação dos professores, porque depois de 2002 veio o decreto 562 de 2005 que tornou obrigatório o ensino de Libras nas licenciaturas e nos cursos de fonoaudiologia. Mas como que está essa formação? Os professores realmente saem preparados para poder lecionar os seus alunos surdos no ensino fundamental? Nesse caso aí, foi restrito ao ensino fundamental. Quer dizer, os cursos de formação de professores é obrigado que tenha Libras, mas só para os professores que vão atuar no fundamental? Não. Em todas as seu trabalho que foi... Não. A lei, o decreto 56266, ele torna obrigatório o ensino de Libras para todas as licenciaturas, cursos de professores. De formação todos. de professores. Isso. Para a educação básica. Isso aí. E fonoaudiologia também. Mas a minha pesquisa, eu queria colocar os professores para ensinar o ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Entendi. Entendeu? E aí, como é que foi? O que você observou? O que você... Então, fizemos uma pesquisa antes, né? E ninguém se considerou apto para lecionar para alunos surdos no ensino fundamental. Dos alunos que estavam sendo formados? Professores. Os professores que foram formados recentemente. Isso. E a minha pesquisa foi voltada para campos, as prefeituras de campos e São João da Barra. Então, eu peguei 5 professores de cada
município. Que O tinham curso- recentemente se formado no nosso instituto ou não? Não. Professores que estão atuando. Inclusive, no questionário inicial, tinha pergunta: você se formou antes ou depois do decreto de 2005? Porque se formou antes, não teve Libras mesmo. Sim. Se formou depois, Ah, tá. já teve Libras. E desses que se formaram depois, o que você Também observou... não se consideravam aptas a lecionar para E o surdos. que as escolas estão fazendo Então, aí que aqui tá. na nossa cidade? Não, de maneira geral. Da O que você tem prefeitura? da prefeitura, do Estado. Eles contratam mediadores, mas Sim. como também estão essa formação desses mediadores? Contratam professores que têm algum certificado em Libras, mas como que tá? Como que foi esse certificado? Como que tá? Tem uma banca que passa para poder lidar? Não? Como que tá? A gente precisa. Estevão, nós, agora, o Ministério da Educação, no ano passado, pela primeira vez, nós tivemos um recurso destinado à rede federal para que a gente pudesse, então, contratar profissionais. Não era exatamente o que a gente queria, mas eu acredito que foi um passo à frente, ainda distante do que nós imaginamos e que nós queremos. Mas nós conseguimos, então, trazer um conjunto de profissionais, inclusive intérpretes, né? Mas também cuidadores, né? Para dar uma atenção a esse conjunto de estudantes que estão descobrindo que essa instituição é também para eles. Porque era muito distante, né? Sim. Às vezes nem passava pelo horizonte de possibilidades. Né? E para a gente também. Então, acho que a lei de 2017, não é isso que define, né, a questão da inclusão, da necessidade, que as escolas têm que estar preparadas para receber os alunos com necessidades educacionais específicas, né? Então, eu acho que foi um avanço que nós tivemos, um conjunto de profissionais, mas a gente tem percebido que esses profissionais também vêm com um conjunto de carências, de fragilidades na sua formação. Inclusive, né? E aí, com certeza, você está nesse grupo, né? Eu, conversando com a Márcia, ela disse que toda terça-feira vocês fazem um trabalho de formação continuada, né? De estar se aprimorando. Como é que você está vendo hoje o número de profissionais formados em Libras é suficiente? Porque, às vezes, você pode ter a intenção de contratar as pessoas, o profissional, mas você não tem esse profissional. Enfim, como é que está esse espaço? Eu estou falando até como oportunidade, Sim, né? sim. Porque assim, é uma área que vai ser cada vez mais demandada, é um atendimento muito especializado. Como é que você está vendo isso? O número de profissionais, a carência desses profissionais, como é que é a sua percepção? Então, sendo aquela vertente do intérprete vocacional, né? Porque, por exemplo, um intérprete que gosta mais da área de exatas, ele vai saber fazer a interpretação exata de uma matéria linguística, por exemplo, e vice-versa. Então, tem essas deficiências também naturais de vocacionais, né? Para começar, né, um intérprete tem que ser 2 para 1 surdo, porque é uma língua cansativa, cognitivamente falando, né, na tradução. Porque você passa de uma língua oral para uma língua visoespacial. Então, isso já gera um desgaste cognitivo muito grande. Então, por exemplo, no período de uma manhã, por exemplo, de 7 a meio-dia, 2 intérpretes para 1 surdo é pouco. Teria que ter 3 intérpretes para 1 surdo, nessa proporção. É mesmo? Porque é muito desgastante cognitivamente falando. Eu imagino. Não, quando a gente vai para seminários, tradução português-inglês ou qualquer outra coisa, a cada 20 minutos Troca o vai profissional. trocando. E, naturalmente, também, quando a gente vai num evento e que a gente tem mais oportunidade Sim. de ver, não sei se é de 20 em 20, mas É o revezamento tem do um profissional. revezamento, sim. né? É realmente algo Natural, muito, tem que ter. muito... Enfim, mas esses são os desafios, né, da inclusão, Sim. né, que a gente tem que estar se preparando. Né? E aqui em Campos, na nossa escola, você está falando, nós temos esse curso. Uma pessoa que deseja, chegou assim, um Estevão, né, um jovem, um outro jovem, ou uma jovem que fala assim, eu gostaria também de me preparar para o intérprete. O que ele deve fazer? Então, tem as vertentes que você... Aqui em Campos, eu estou falando em Campos,
no sentido, mas poderia ser em Macaé, poderia ser em Cabo Frio, Sim. mas campus porque é espaço que você atua, né? Então, Sim. talvez facilitaria mais essa percepção. Então, primeiro a pessoa tem que saber o que ela quer. Se ela quer fazer um curso para se comunicar com surdo, se ela quer se formar profissionalmente para trabalhar como intérprete, como professor de livros, porque são formações completamente diferentes. São 3 formações diferentes. Sim. No IF Campo Centro temos Face a Face Então, vamos Livros. fazer. Eu quero conversar porque eu tenho alguém na minha família ou conheci alguém e eu quero apenas conversar. Então, onde ele vai fazer esse curso? Lá no Face a Face Libras, no Campo Centro, todas as terças-feiras, de 4 às 6. Legal. Mas tem outros lugares em campus que a gente faça para além do IF, do nosso Campo Centro? Não. Que você saiba? Público, Então, público que você fala, se não é eu- público? É. Não. Hoje me parece que esse é o único curso. Da POI não tem mais. Bom, então já está aí posto que a gente vai ter que pensar como estimular outras instituições também para nos ajudar nesse desafio. Isso aí. Eu quero agora ser um intérprete, quero ser um profissional. O que Então, eu preciso fazer? Os editais têm pedido letras libras, a graduação de letras libras, como a pós-graduação, especialização em tradução, interpretação e língua de sinais. Tá, então a pessoa faz o curso de letras. Letras libras, Letras libras. Isso tem campus? tem. Onde? Tem na Estácio, na Universo e na Uniflu. Joia. Aí ele faz. E aí ele terminou essa graduação, ele já está apto a ser um intérprete. Sim, com uma especialização em tradução e interpretação. E aí ele tem que fazer mais uma especialização em campus, tem? Não tem. E Em aí? Campos não tem. Como é que faz? Aí teria que fazer lá em Palhoça, que tem, né? Mas lá no Santa Catarina... Aqui não tem, é carência, não tem em Campos. E como é que a gente consegue contratar... Só online. Como é que a gente consegue contratar pessoas aqui na nossa cidade? Eles saem para outros lugares para fazer isso? Tem online? Então, tem online também, que é um acervo de vídeo muito grande, que você tem que provar que você realmente é intérprete. Você tem que fazer gravação de vídeo, manda e o surdo corrige. Você manda um vídeo, o surdo corrige. É sempre assim. Para ser intérprete, mesmo? é diferente de formação de professor. Caramba, então é um desafio. É um desafio. Então, assim, talvez isso é uma barreira que nós temos, Sim, né, para a formação. sim. Então, nós temos que pensar nisso, né? Sim. E não a procura é algo... muito grande. É o ano inteiro as pessoas procurando, ligando, procurando. Eu tô falando, hoje nós temos a possibilidade de ter um contrato para a gente contratar. E tem dificuldade. Verdade. Você não tem um número de pessoas suficiente. Você falou, o ideal seriam 3 pessoas, 3 intérpretes para um estudante. No período da manhã inteira. Olha o desafio que isso se coloca. Então, a gente precisa formar mais pessoas, né? Então, é um alerta para nós da comunidade formativa, né? Agora, é difícil aprender Libras? Não é difícil. Se você se propuser a aprender, você vai aprender. Tudo que a gente quer fazer, a gente faz, né? Basta querer, com vontade, você se engaja naquilo, você consegue. Então, não é impeditivo para ninguém, não é impossível, basta querer. Com quantas horas, assim, você acha que eu já consigo falar, me comunicar basicamente com Libras, num curso, o quê? 100 horas, então, 50 horas? Nosso curso prepara realmente para você se comunicar com o surdo. A gente leva os surdos do próprio Campo Centro para fazer participações especiais nas aulas e os alunos interagem com eles. Eu tenho um exemplo, Jefferson, de uma aluna que é assim, Lauísa, que ela é maravilhosa, começou no Face a Face Libras, hoje está despontando, já está fazendo serviço. É uma forma de descobrir talentos também, sim, né? Sim, de vocações, sim, né? Verdade. E ela hoje já atende a outras pessoas, o Brasil inteiro, pessoas surdas por telemarketing, de conferência. Ela se comunica com surdos do Brasil inteiro. Aqui de Campos? Sim, Face a Face Libras. E agora já está. Que legal. É um orgulho maior. Também está vendo agora a gente aí. Beijo, que coisa boa, né? A área de educação é uma área que nos engrandece. As ramificações vão ficando, né? Eu falo muitas vezes com os estudantes e com as pessoas, né? A realização de um educador é mais ou menos como a realização de um pai ou de uma mãe, né? Que é quando o estudante ele se realiza, ele conquista, isso nos faz, nos enche de orgulho. Né? Orgulho, quando você sim. encontra um ex-aluno e ele fala, professor, você está onde? Eu estou em tal empresa, eu estou em tal atividade, e aquela aula sua aquele tempo foi tão importante, você foi tão importante na minha vida. Né? Que coisa verdade, grandiosa, né? A gente trabalha num campo, né, tão importante. Agora, Estevão, nós temos um desafio, quer dizer,
a formação de professores, mesmo com toda a dificuldade, tem uma obrigatoriedade da língua de sinais. Eu fui num teatro lá em Maricá, no nosso campus Maricá. Na formatura, lá, a Prefeitura de Maricá tem um grande trabalho de formação de intérpretes de Libras. É muito legal. E eu fui nessa formatura, que aconteceu lá no auditório, né, eu fui convidado, e aí eles fizeram um teatro, que era um surdo chegando no hospital para ser atendido, mostrando a dificuldade de comunicação. Como é que eu vou dizer onde eu estou sentindo a dor, o que é? Então, mostrando esse drama, e que você deve conhecer várias dessas situações. Imagina, numa de urgência, eu quero falar que eu estou com uma dor no peito, uma azia, né? Sim. Do cotidiano. Então, você deve conhecer muitas coisas. Sim, inclusive, parece que até você fez uma coisa do nosso projeto, porque no Desvendando a gente trabalha muito explorando a escrita do surdo. A gente tem que escrever, acabar o medo da caneta e do papel. Nós fizemos uma esquete justamente igual. Os nossos intérpretes, nós fomos lá para o estúdio do Campo Centro, né? Fizemos no chroma key a mesma situação. Uma mãe de um surdo levava um surdo para poder ir ao médico. Sim. E o médico, sem entender, o surdo falava que estava com problema no braço, e o médico: eu vou te dar um remédio para o seu pescoço. Ele: não, mas não é o pescoço, é o braço. Ela: não, mas você é médico, sou eu, vou te dar um remédio para o seu pescoço. É isso. E assim foi. Ou seja, não É tem isso. Não, e deve ter, comunicação. Não tem. possivelmente, Outras situações em outros lugares, né? Muitos equívocos. Então, a pergunta minha é, você acha, é uma língua oficial brasileira, você acha que na formação geral dos profissionais brasileiros de outras áreas, que não só os educadores, os professores, seria importante também o conhecimento das pessoas da língua de sinais? Com certeza, porque o surdo não pode ficar limitado só ao ambiente escolar. Os surdos são transeuntes de todos os espaços: rodoviária, shopping, teatro, cinema. Não tem lojas, não tem as pessoas para poder atenderem na sua língua natural, que é certo, gente, falar língua natural, não é língua materna, não, tá? Porque, às vezes, a mãe ouve e o surdo nasce surdo. Então, é a língua natural do surdo, não é materna, tá? Tá. Tem algum país que é uma referência na língua de sinais e que os surdos se sentem, daquele país se sentem mais, não só respeitados, mas entendidos? Tem algum país assim que é alguma referência que vocês têm? Por exemplo, a gente vai falar de educação geral. Sempre aparece Finlândia, Canadá, né? Tem algum país Tem ou algum estado brasileiro, alguma cidade brasileira? A França. Inclusive, os primeiros estudos de língua de sinais foram da França. Inclusive, tem alguns resquícios de sinais ainda da língua francesa. Por exemplo, o verbo falar. Vem do parler, que é assim, é o peixe parler e ficou falar. Então, tem alguns resquícios ainda da língua francesa. Cada pessoa tem um sinal. Um sinal, sim. Eu tenho um. Tem. Qual é o seu? Eu sei. Era um tupetinho, assim, não era? Eu acho que é por causa do cabelo, assim. Alguma... Assim? eu tinha um Foi sinal. o Matheus que te deu o sinal. Foi. O Matheus que te deu. Depois você tenta recuperar isso. Está fazendo com o medicina hoje, sabia? Pois é, né? Não, é FRJ. Matheus é um... Ele fez química aqui com a gente. Fez química, sim. Hoje ele está fazendo medicina. Fez farmácia também. Aqui no nosso... Guarulhos. Em Guarulhos. E hoje está... O FRJ. Eu me lembro quando ele passou. Foi lá. Que legal. Tá deslanchando, Dê um abraço no Matheus. Eu não sei se ele vai nos assistir. Isso. Ele vai ver. Estevão, eu quero assim agradecer muito a você. Eu quero agradecer como um colega de trabalho, de você ser essa pessoa tão entusiasmada, que traz tanto encantamento para a comunidade nossa de docentes. Como reitor dessa instituição, em seu nome, eu quero agradecer a todos aqueles colegas que se dedicam, que estudam, que aprimoram, que se envolvem, que se engajam no processo formativo dos nossos estudantes. Porque é uma profissão que a gente tem, né? Mas o que faz a diferença em todas as profissões é a paixão.
você transmite isso, Estevão, no seu cotidiano. Eu estou falando aqui não só como reitor, mas como um colega seu. É um grande orgulho tê-lo conosco, e transmita a todos os nossos colegas que diuturnamente têm esse compromisso. São vários colegas, né? Eu poderia listar vários deles, em vários campi. Eu acho que hoje tem um esforço institucional muito grande dessa instituição, mas especialmente de vocês, os colegas. Agora, outros colegas que estão vindo, né, para nos ajudar. Eu espero que a gente consiga aprimorar esse processo de trazer novos profissionais para o nosso instituto numa relação de trabalho mais adequada. Acho que houve um passo, mas ainda tem muitos outros passos para a gente dar aos profissionais a condição mais adequada para eles estarem aqui conosco, porque quando o profissional ele se sente valorizado, se sente respeitado, ele naturalmente transborda isso, e é muito perceptível nos resultados do trabalho dele. Então, eu sempre falo, a gente precisa estar feliz, estando feliz, a gente consegue também fazer os outros felizes, para além do dever profissional que a gente tem. Então, nós vamos agora assistir o que aconteceu no IFE, né, o Acontece no IFE, nesta semana, e a gente volta para terminar aqui com a mensagem final desse alegre, entusiasmado colega Estevão. O IFE aumentou o pagamento das bolsas internas de formação continuada, pesquisa e extensão para estudantes e servidores, acompanhando os valores da CAPES e do CNPq. No caso de pesquisa e extensão, os novos valores serão pagos seguindo os editais do ano de 2023. Para os servidores integrantes do Programa de Formação Continuada, o pagamento será retroativo ao mês de fevereiro. O IFE está oferecendo vagas de mobilidade acadêmica internacional para estudantes de graduação por meio de edital publicado pela Rede de Assessorias Internacionais das Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. As inscrições vão até o dia 28 de abril e devem ser realizadas online, conforme orientações disponíveis no portal de seleções do IFE. O IFE e a Prefeitura de Maricá firmaram um convênio para a abertura de 1.600 vagas ao longo de 3 anos em cursos técnicos gratuitos nas áreas de edificações, guia de turismo, informática, logística e meio ambiente. O edital com as regras do processo seletivo de ingressos dos alunos será divulgado pelo IFE em breve. Dirigentes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica participam nesta semana em Montreal, no Canadá, da edição 2023 do Congresso da Federação Mundial de Colleges e Institutos Politécnicos. O evento é considerado um dos maiores na área profissional e tecnológica do mundo. O reitor do IFE, Jefferson Manhães, lidera um grupo de afinidade sobre cidadania global, entre outras atividades. Estão abertas até o dia 3 de maio as inscrições para o projeto Colecionando Vivências e Compartilhando Saberes, da Universidade Aberta da Terceira Idade do campus Bom Jesus do Itabapoana. São oferecidas 20 vagas para pessoas com 60 anos ou mais. Para se inscrever, é preciso comparecer à diretoria de pesquisa e extensão do campus das 7 às 11 da manhã e apresentar um documento de identidade com foto, CPF e certidão de nascimento ou casamento. Essas e outras notícias você encontra no portal do IFE e também nas nossas redes sociais. Bom, Estevão, o papo foi muito legal, né? Eu acho que passa até rápido demais. Muito né? demais. A gente aqui vai conversando, poderia conversar mais, mas o tempo da internet é um tempo também muito ágil, né? Se a gente também se estender demais. Mas aqui, deixa a sua mensagem final, seja talvez para aquele que se interessa e deseja também fazer como você, caminhar profissionalmente para a área de Libras, ou para aquele que
não sabe como também se comunicar com alguém que ele gosta da sua intimidade, ou que ele conheceu, ou é um colega de sala e que tem interesse. E uma mensagem também para os nossos estudantes. Deixa uma mensagem do Estevão aqui para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Então, gente, se você quiser mesmo fazer uma sociedade inclusiva, fazer uma vida inclusiva, com certeza, se você fizer por onde, procurar livros, os melhores cursos, se engajar mesmo nessa área, você vai fazer a diferença na vida de alguém. Quando você olha um surdo e sente que aquela pessoa está segregada, você dá um sorriso, você já sente que o coração da pessoa abre, né, para aprender e entrar no mundo. Ou seja, se você quiser entrar no mundo da Libras, vem com a gente, que vai ser maravilhoso. Ensinar o acervo de sinais, uma comunicação fluida com a pessoa, vai ser bem legal. E se você é um estudante que ainda não é do IFE e queira vir para cá para se tornar um técnico, se tornar um engenheiro, um professor, um arquiteto, um mestre, um doutor, o nosso instituto está se esforçando para ser uma comunidade de fato inclusiva. Verdade. Com pessoas como você, tantos outros, mas que aqui você representa esses colegas, né, e essa bandeira da inclusão de fato das pessoas. Muito obrigado, Estevão. A ideia é essa. Que isso, um prazer. Muito obrigado por estar aqui. Se você que está assistindo também tem algum tema que você gostaria que a gente destacasse aqui no nosso programa semanal, que a gente faz em algum dos nossos campi, alguma atividade, alguma experiência, alguma história de um estudante que vocês acham que possa inspirar as outras, deixe os seus comentários aqui, né, nas nossas plataformas, tá bom? E na próxima semana nós vamos estar com outro papo entre nós, trazendo pessoas que fazem a diferença e contando histórias de pessoas que foram transformadas pela educação profissional e tecnológica, tá bom? Até a próxima semana. Estevão, obrigado. Prazer. Muito bom, cara. Muito legal mesmo.